Oi, turma! Como vocês estão? Faz tempo que a gente não conversa assim tão próximo, mas eu tava sentindo falta de fazer vídeos dessa forma, com mais proximidade de vocês. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto até recorrente nesse canal, mas que é a base de todo o conhecimento. Exato. É o ciclo da incorporação imobiliária. E aqui no ciclo da incorporação nós temos três fases: a fase preparatória, a fase de comercialização e a fase de conclusão. Na fase preparatória, a gente tem a parte de análise jurídica do terreno, então a gente chama de due diligence ou análise de risco e investigação imobiliária. Nessa fase, a gente analisa todo o terreno, faz toda uma viabilidade de estrutura jurídica para a aquisição desse empreendimento. Então, a gente analisa se não tem penhoras, se não tem riscos ocultos, a gente faz toda uma análise com um parecer jurídico sobre aquele imóvel. E aí, a gente vai para a definição da estrutura jurídica. A definição da estrutura jurídica é a parte também mais importante do empreendimento, porque se a gente começa errado, a gente vai continuar errado até o final. Pois é. E aí, o que que a gente verifica na fase de definição da estrutura jurídica e societária e financeira? Se o empreendimento vai ser por SPE, por SCP, se vai ser uma matriz incorporadora em que vai ter ali o GERIC. Para quem não sabe, GERIC é a avaliação de crédito de uma empresa perante bancos. E ali, depois do GERIC, a gente tem três resultados: o rating, LGCE e LCE. Então, é super importante que a gente tenha uma definição da estrutura, principalmente em questão de GERIC. E qual que é a diferença de SPE para SCP, né? A SPE ela é uma sociedade de propósito específico. E a SCP é uma sociedade em conta de participação sem personalidade jurídica. A SPE, a gente faz o registro na junta comercial, tem um CNPJ, pode ser o sócio ostensivo da SCP, e ela faz contratos com terceiros, responde perante terceiros, faz a contabilidade, faz viabilidade, faz as vendas, faz absolutamente toda a gestão do empreendimento, faz a construção. Então, é a SPE que gerencia toda a obra. E a SCP é como se fosse um veículo de dinheiro. Então, os sócios participantes irão fazer um investimento na SPE. E dessa forma, a gente leva o dinheiro para a SPE através da SCP. E aí, ao final, a gente tem a distribuição de lucros, que é isento de tributo, para os sócios participantes. Exato. Então, é uma forma muito forte e muito boa para a gente estruturar o empreendimento imobiliário e esses investimentos. E depois dessa definição da estrutura jurídica, a gente vai para a negociação do terreno. Na negociação do terreno, a gente pode ter ele como permuta financeira, permuta física, integralização ou então uma compra e venda simples. Vamos falar sobre a permuta física? Permuta física nada mais é do que a gente trocar o terreno por unidades futuras a serem construídas naquele próprio local ou então em outro local que já existe, tá? Então, permuta física é troca por troca de imóvel. Agora, a permuta financeira, ela é a troca do terreno por um percentual de permuta do VGV. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque além do percentual de permuta, a gente pode ter um percentual de desconto, valor mínimo garantido, VGV mínimo estimado. Então, tudo isso é importante colocar na ponta do lápis. A gente pode também fazer por integralização, então é quando o terrenista entra dentro da SPE, integraliza ali o terreno, ou a gente faz por compra e venda simples. E aí a gente faz por meio de escritura pública de compra e venda, tá bom? E depois dessa definição, negociação do terreno, a gente faz para elaboração do projeto, que é quando o incorporador leva o projeto para a prefeitura. E posterior à aprovação, junto com o projeto aprovado, o alvará de construção, a gente vai para o registro de imóveis fazer o registro da incorporação imobiliária. Isso, o registro da incorporação imobiliária nada mais é do que um rol de documentos, um dossiê de várias formas de estruturar uma incorporação. E existem três formas de incorporar: preço fechado, por fração de terreno e a preço de custo, que é a obra por administração, incorporação por administração. Você precisa entender quais desses três tipos de incorporação você vai fazer.
tá? E aí a gente leva esse rol de documentos no registro de imóveis e o registro de imóveis dá vida ali para aquele empreendimento, registrando as unidades, registrando o empreendimento na matrícula do imóvel. Depois do registro da incorporação imobiliária, a gente vai para a fase de comercialização. Na fase de comercialização, a gente inicia com a oferta pública. Oferta pública perante publicidade, e propaganda, marketing, tudo isso no Instagram, YouTube, junto a corretores. Então, a gente consegue colocar já uma oferta mais para venda, um pouco mais agressiva no sentido de venda, depois do registro da incorporação imobiliária, que é o que dá o apto para você fazer vendas na planta, tá? Quem fizer vendas na planta antes do registro da incorporação imobiliária é crime, então precisa tomar cuidado. Depois da oferta pública, a gente vai para a comercialização das unidades em si. Então, na comercialização das unidades, a gente tem o contrato de compromisso de compra e venda de unidade na planta. No contrato de compromisso de unidade na planta, nós vamos ter ali todas as regras, todas as cláusulas que são importantes de distrato, de entrega de obra, de forma de pagamento, de preço, de comissão. Então, todo o contrato vai estar muito bem estruturado para que você possa fazer uma venda com segurança. Além disso, no contrato, a gente já coloca questões de entrega de obra, que a gente vai ver lá no final, a fase de comercialização. E depois da conclusão ali do contrato de compromisso de compra e venda, a gente tem a representação dos adquirentes. Quando a gente tem um patrimônio de afetação do empreendimento, a gente tem que fazer uma assembleia e escolher 3 membros ou mais para fazer parte de uma representação, uma comissão de representantes. E posteriormente a isso, a gente pode fazer já as contratações para iniciar a obra, tá? A obra, depois do alvará de construção, ela pode ser já iniciada, mas normalmente é feito o lançamento, venda e aí começa a construção do empreendimento. Na parte de construção do empreendimento, a gente tem alguns tipos de empreitada: empreitada de lavor, empreitada mista, empreitada por administração. A empreitada de lavor, ela é o fornecimento somente de mão de obra. Já a empreitada mista, ela é o fornecimento de mão de obra e material. E a empreitada por administração é uma pessoa que vai gerenciar a obra e receber um percentual pelo custo da obra, tá? Então a gente tem essas fases. E aí, saindo da fase de comercialização, indo para a fase de conclusão, nós temos a entrega da unidade. Ufa, chegamos ao final, terminamos o empreendimento e agora nós vamos fazer a entrega da unidade. Quando a gente faz isso, a gente elabora um protocolo de pós-obra. Nesse protocolo de pós-obra, são 9 documentos essenciais para que se tenha ali um empreendimento bem-sucedido de entrega. E também com muita segurança e prevenção, porque questões de responsabilidade de obra, elas são muito importantes, e a construtora e a incorporadora podem responder solidariamente em relação a isso. Então, a gente faz regras de uso, manutenção, a gente faz responsabilidade de garantia, quais são o passo a passo, os prazos para manutenção que o adquirente precisa fazer, o condomínio precisa fazer para não ter perda de garantia. A gente faz o manual do proprietário, termo de entrega de manual do proprietário. Nós colocamos termos de recebimento provisório, termo de recebimento definitivo, termo de reparo. Então, é uma série de documentos para entrega de obra. E atenção, não é tudo 5 anos, tá? 5 anos é principalmente a estrutura e solidez da edificação. Agora, calha, rufo, pintura tem datas diferentes. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, não é tudo 5 anos. E finalmente chegamos na última fase, que é a fase de conclusão. Passamos pela fase de preparatória, fase de comercialização e a fase de conclusão. Espero que tenha respondido todas as suas dúvidas. Caso ficou com alguma, por favor, comente aqui que a gente vai responder. E é isso, muito obrigada, se inscreva no canal e até a próxima. Ou vai dizer, arrasei?